Beleza, pessoal? Canal Revisão de Concurseiro dando prosseguimento à disciplina de AFO ou Direito Financeiro. A gente vai trabalhar hoje apenas a parte teórica dos princípios orçamentários, tá? Como é muita coisa, a gente vai trabalhar em duas fichas, uma delas frente e verso, então a gente vai levar um tempo razoável, tem muito detalhe, a gente colocou bastante princípios aqui, então a gente vai fazer só a parte teórica e na sequência a gente posta aí as questões sobre o tema. Beleza, galera? Então vamos começar lá. A gente vai trabalhar primeiramente o princípio da universalidade, que afirma que a lei de orçamento conterá todas as receitas e todas as despesas de todos os poderes, órgãos, entidades, fundos e fundações instituídas e mantidas pelo poder público. O que a gente tem que chamar a atenção aqui? Esse todas não está em negrito à toa. Essa é a palavra-chave normalmente para a gente identificar que a banca está falando do princípio da universalidade. Todas as receitas e todas as despesas, inclusive operações de créditos autorizadas em lei, exceto aro, a emissão de papel moeda e as entradas compensatórias no ativo e no passivo financeiros. Aro, a gente lembra que é a antecipação de receita orçamentária. Galera, esse princípio da universalidade, ele favorece o controle parlamentar. Como a gente tem ali na lei de orçamento todas as receitas e todas as despesas, a gente tem uma facilidade para controlar, né, através do parlamento, controlar o que está sendo feito, né, o que está sendo colocado como meta, né, em termos de receita e despesa nessa lei de orçamento. Também vale a pena a gente registrar que não integram, né, visando, né, o princípio da universalidade, os conselhos profissionais, os serviços sociais e as ONGs, ou seja, o orçamento dessas entidades aqui não precisa contar, né, na lei de orçamento para respeitar o princípio da universalidade, beleza? Galera, seguindo aqui o princípio da unidade ou totalidade, eu já chamo a atenção para isso. Totalidade parece muito mais com universalidade, mas não. Em termos de princípio orçamentário, totalidade é a mesma coisa que unidade. Esse princípio afirma que a gente vai ter o orçamento em um único documento legal para cada ente federativo. A União vai ter o seu, o Estado o seu, DF o seu e o município o seu, beleza? Isso não quer dizer que é um único documento para todos os entes, é para cada ente federativo, beleza? Princípio da anualidade ou periodicidade, a gente tem que lembrar que o crédito orçamentário ele tem validade de um exercício financeiro. E aqui no Brasil, esse exercício financeiro coincide com o ano civil, beleza? Um detalhe importante sobre esse princípio é que ele está previsto na Constituição Federal. Então não pode vir uma lei, mesmo que uma lei complementar, e alterar esse princípio. Tipo, modificar que não é mais um exercício financeiro ou que não coincide com o ano civil. Não, para poder alterar esse princípio tem que ter uma emenda à Constituição. Beleza? Importante falar porque já foi perguntado sobre isso, então para ficar ligado, beleza? Galera, princípio da legalidade, muito tranquilo, né? O orçamento, né, como um todo, né, o PPA, LDO e LOA, né, são leis de iniciativa do Poder Executivo que estabelecerão, né, como eu falei, o PPA, a LDO e a LOA, beleza? Princípio do orçamento bruto. Receitas e despesas constarão pelos seus totais, vedadas quaisquer deduções. Galera, eu estou lendo, passando rápido, porque isso aqui é a revisão, a gente já sabe isso aqui tudo, é só para, né, dar um novo estalo aí no teu cérebro, beleza? Princípio da especificação, especialização ou discriminação. Ele favorece a transparência por quê, galera? Porque a lei de orçamento não consignará dotações globais, ou seja, ele vai ter que discriminar bonitinho para que é cada coisa ali que está especificada na lei, por isso que favorece a transparência, né? E a gente tem a exceção, que é a reserva de contingência, né? Que a gente sabe que é para eventuais aí problemas, a gente coloca lá uma reservinha, qualquer coisa, a gente faz uso dessa reserva, beleza? Galera, princípio do equilíbrio diz que as receitas têm que ser aproximadamente a mesma coisa das despesas, né? Eu não posso colocar uma despesa, né? Pode ser discrepante, tá? Não precisa ser exatamente igual. Mas a gente não pode colocar, sei lá, 100 bilhões de despesas, né, fixadas, sendo que a receita prevista é de 50 bilhões. Não faz o menor sentido, tem que manter um certo equilíbrio, beleza, galera? Vamos lá, continuando, vou virar aqui a fichinha. Princípio da exclusividade, galera. A LOA, a lei de orçamento, não conterá dispositivo estranho à previsão de receita e fixação de despesa. Ou seja, a lei de orçamento só poderá ter, né, previsão de receita e fixação de despesa. Existem exceções, né? Existem exceções. Vamos lá.
Não inclui esse princípio a autorização para a abertura de créditos suplementares e contratações de operações de crédito, inclusive ARO. Ou seja, só relembrando, a gente tem uma lei, né, que prevê a receita e fixa a despesa. Em tese, a exclusividade diz que só pode ter isso. Mas não, a gente também pode ter uma exceção, a autorização na própria lei para a abertura de créditos suplementares e contratações de operação de crédito, inclusive ARO. Beleza? Outra coisa importante, as leis de créditos adicionais também devem observar esse princípio da exclusividade. E esse princípio evita as caudas orçamentárias ou o orçamento rabilongos, né, orçamentos rabilongos, que é aquela história de colocar, né, embarcar como o processo, né, legislativo para as leis orçamentárias é mais rápido, é mais célere, né? Eles aproveitavam e colocavam qualquer coisa lá para tentar aprovar ali de carona no orçamento. Então é para proibir isso agora exclusivamente assuntos, né, relacionados à previsão de receita e fixação de despesa. Beleza? Vamos lá. Princípio da publicidade. O conteúdo orçamentário deve ser divulgado nos veículos oficiais para ter validade, galera. Atenção a essa palavra aí. Transparência. O orçamento a gente tem que divulgar o orçamento de forma ampla à sociedade e publicar relatórios sobre a execução do orçamento. Clareza ou objetividade. A linguagem do orçamento tem que ser clara e compreensível, né? O menos técnico possível, para que todo mundo, toda a sociedade possa entender a lei de orçamento. Precedência. Tem que ser aprovada, a lei tem que ser aprovada antes do exercício financeiro a que se refere. A gente aprova a lei orçamentária de 2020 em 2019, né? É isso que diz o princípio da precedência. Princípio da programação. A gente tem que especificar os gastos por programas de trabalho. Vamos lá, princípio da uniformidade. Conceitos e critérios de elaboração da LOA uniformes para comparar ao longo do tempo. Ou seja, a gente não pode ter critérios e conceitos para elaborar o orçamento de forma totalmente genérica, heterogênea, né? Porque a gente precisa comparar as leis, né, a LOA, né, o que foi previsto, o que foi arrecadado, o que foi gasto. A gente tem que poder comparar ao longo do tempo. Por isso que precisa haver uniformidade nesses conceitos e critérios. Galera, princípio da exatidão. As estimativas na LOA, tanto em termos de receita e despesa, né, no caso das despesas fixadas, a gente tem que ser o mais exato possível. Eu não posso, fixar uma despesa em 10 mil e depois a gente for ver, precisa de 10 milhões. Ou, enfim, a gente estimar uma receita, ao contrário, né, em 10 milhões e receber 10 mil, sendo bem grosseiro falando, né? Então, em princípio da exatidão, as estimativas têm que ser tão exatas quanto possível, né? Vamos lá. Princípio da proibição do estorno de verbas. Veda a transposição, remanejamento ou transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de órgão para outro sem autorização legislativa. Galera, existe uma exceção, que é para ciência, tecnologia e inovação. Isso aqui, galera, está no artigo 167, é uma proibição expressa na Constituição Federal, muito importante, cai bastante em prova. Galera, princípio da não afetação ou não vinculação. Esse princípio, ele veda a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, beleza? Então não é a vinculação de tributos, né? De receita de tributos, e sim de impostos. Isso cai sempre em prova, a gente não vai cair nisso, né? Quais são as exceções? Vamos lá. A gente pode ter vinculação de impostos para saúde, ensino, administração tributária. Também pode ter vinculação para garantias à antecipação de receita orçamentária, a garantia ou contra-garantia à União e pagamento de débito para com esta, e também fundos de participação dos estados, município, desenvolvimento das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, beleza? Essas são as exceções. Para isso, pode sim ter vinculação de receita de impostos, beleza? Galera, e para fechar aqui, a gente vai trabalhar um pouquinho essa questão da desvinculação de receitas da União. O que acontece? Eu vou ler aqui para vocês. Até dezembro de 2023, 30% das contribuições sociais da União, sem prejuízo do pagamento das despesas do Regime Geral de Previdência Social, as contribuições de intervenção no domínio econômico e as taxas serão desvinculadas de órgão, fundo ou despesa. Para quem está viajando, por acaso não viu isso ainda, o que acontece? Muito das receitas da União, elas são vinculadas, né? A gente vê ali, a gente está falando de impostos em cima, né? Mas a gente tem muita coisa vinculada, isso acaba amarrando um pouco a gestão, né? O presidente, sei lá, arrecada toda a grana lá e quando vai ver, você é obrigado a gastar com isso, é obrigado a gastar com aquilo, e aí você fica meio amarrado e não pode fazer os investimentos que você acha necessários. Então veio aí uma desvinculação de receitas da União que disse, né, que afirmou, né, que tratou que até dezembro de 2023 a gente vai ter 30% dessas contribuições sociais, no caso da União, a gente não vai ter vinculação disso.
isso a nenhum órgão, fundo ou despesa. Ou seja, é para falar para o gestor que esses 30% dessas contribuições ele vai poder gerir da forma que ele achar mais importante, vantajosa e necessária para o país naquele momento. Beleza, galera? Esses foram aí os nossos princípios que a gente ia tratar, tá? No próximo vídeo aí, já tem 10 minutos dessa brincadeira e nessa correria, né? Então vocês veem como o tema é extenso. Próximo vídeo, questões sobre os princípios orçamentários. Galera, muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!